Boa noite, queridos amigos, queridas amigas. Mais uma vez reunidos em nome de Bezerra de Menezes, da sua equipe de falangeiros amigos que nos auxiliam, que nos dão o seu amparo, nos trazem o seu suporte para cada um de nós aqui presentes nessa noite. Então, eu desejo que cada um que esteja aqui hoje, que receba aquilo que está procurando, aquilo que você deseja do fundo do seu coração, que você receba o amparo, o alívio para o seu sofrimento, eventualmente, a resposta que você precisa dentro do seu coração. Uma das passagens do Evangelho que geraram uma frase muito famosa de Jesus, muitas vezes relatada em variados livros, em variadas palestras sobre espiritismo, sobre o cristianismo, é aquela passagem na qual Jesus está juntamente com os fariseus. E essa passagem está relatada em João, apenas no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32. Então, Jesus está dialogando com os doutores da lei, os chamados fariseus, sobre o que seria verdade, sobre o que seria as leis de Deus, enfim. E Jesus fala a famosa frase: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ao que, na sequência desta passagem, os fariseus não entendem, e eles retrucam Jesus, Mas como que nós seremos livres? Nós já somos livres, Nós somos da descendência de Abraão, nós não somos escravos, Obviamente, esses fariseus não entenderam qual o alcance desta frase tão poderosa que Jesus ali estava dando, deste ensinamento tão importante, justamente porque Jesus não estava falando de uma libertação material. Jesus ali estava nos falando de uma libertação espiritual. Então, a verdade, quando Jesus fala, também não é uma verdade pequena, uma verdade menor, é a verdade com V maiúsculo, a verdade que decorre da própria lei de Deus, a verdade da vida que decorre da lei de Deus. Então, o conhecimento desta verdade é que nos trará libertação, porque o conhecimento desta verdade vai nos libertar destas amarras que nós mantemos, amarras espirituais, muito fortes, muito entranhadas no nosso psiquismo, na nossa espiritualidade, no nosso modo de viver, do qual nós, em geral, nem nos damos conta, nem percebemos que temos estas algemas espirituais que são muito fortes, muito arraigadas, estão enraizadas em nós, mas a gente acha que é assim mesmo. Então, muitas vezes nós temos um apego exacerbado, por exemplo, com questões de vaidade. E todos nós aqui, em alguma medida, temos isso. Todos nós aqui. Não estou aqui, de modo algum, me tirando fora desse quadro. Estou dentro desse quadro. Todos nós cultuamos, de algum modo, o Deus dinheiro. Todos nós, de algum modo, cultuamos apenas conquistas materiais, o sucesso material. E nós vivemos uma vida presos, arraigados a esta ideia de que sucesso na vida, obter sucesso na vida, é obter conquistas financeiras, é obter conquistas materiais, é obter títulos.
é ter reputação, é ter sucesso, é ter nome. Enquanto que uma vida dedicada à humildade, uma vida vivida com simplicidade, uma vida da qual a gente não vai ficar, talvez o grande público não vai saber, nos parece que é uma vida de derrota. Mas isto acontece porque nós estamos sim escravizados pela matéria. Nós estamos de algum modo escravizados pelo erro, escravizados pelo pecado, porque Jesus então diz aos fariseus que em verdade aquele que comete pecado é escravo desse seu pecado. Aquele que comete erro se torna escravo desse seu erro. Então, se eu vivo uma vida voltada para o materialismo, então nada mais importa. Tudo aquilo que me faz obter esse sucesso material é tudo aquilo que importa, é tudo aquilo que eu almejo, é tudo aquilo que eu desejo. E eu só quero satisfazer e satisfazer. Isso de variadas formas. Se formos parar para pensar, até mesmo na questão da saúde, da nossa alimentação, por exemplo. Não é? Eu mesmo estou passando por um processo de uma dieta, porque preciso perder peso. Justamente porque cometi excessos por conta do meu desejo por comida. Então, mas por que está falando de dieta em centro espírita? Porque quando a gente estuda o espiritismo, a gente entende que nós recebemos esse corpo físico, nós somos espíritos imortais, estamos aqui tendo uma experiência reencarnatória, que é temporária, que é transitória. Estamos tendo uma experiência aqui neste mundo. Nós recebemos um corpo físico para dar vazão, para dar cumprimento a este planejamento reencarnatório que a gente faz ainda lá no plano espiritual, antes de nascer, antes de reencarnar. Se eu tenho um planejamento reencarnatório, eu tenho então, digamos, uma meta, um plano que eu tenho que dar cumprimento, não é mesmo? Para isso eu preciso me valer do meu corpo físico. Então, no momento que eu não cuido do meu corpo físico, eu estou sim descumprindo com uma lei espiritual. Porque eu preciso, assim como nós vimos, por exemplo, na literatura espírita, no livro Nosso Lar, de André Luiz, o que acontece com André Luiz? Ele tem um desencarne, ele falece, ele morre antes do tempo que estava programado para ele. E teve que assumir as consequências por isso. Justamente por conta dos excessos de alimentação, os excessos nos vícios, na bebida, que ele cometeu enquanto estava encarnado aqui. Então, quais são as amarras, os apegos que eu tenho e que eu não percebo? Posso ter um apego com ganância? Então eu vou precisar de toda forma fazer valer esse meu apego por ganância. Então nunca vai satisfazer. Eu preciso sempre de mais dinheiro, de mais bens materiais, porque eu preciso mostrar isso. E nunca vai ser suficiente. É um pouco da experiência que está demonstrada lá no livro do Goethe, Fausto. Não importa qual a experiência, ela nunca é suficiente. Está lá no Eclesiastes, inclusive, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, porque nunca dá conta, nada é suficiente. Não existe emprego que seja suficiente, não existe dinheiro que seja suficiente, não existe viagem, não existe amor que seja suficiente. Tudo eu preciso de mais. Mas isso acontece porque a minha mente está viciada, a minha mente está apegada, e eu não me toco, não me percebo nesta ilusão.
E o processo da verdade, de conhecer a verdade, e a verdade vos libertará, é este processo. É o processo da libertação. Mas por que eu preciso disso? Será que eu preciso mesmo de correr atrás de tantos bens materiais? Será que eu estou focando dentro das leis da vida, de fato? Ou estou cada vez mais escravizado por esse meu erro? Escravizado pelo meu erro. Então, fazer esta reflexão honesta e sincera é, digamos, um pouco do início do processo para que nós possamos buscar esta verdade. Muitas vezes nós vamos buscar esta verdade por meio da dor, não é? Tanto erramos, tanto estamos escravizados no erro e não conseguimos sair, e aquilo não nos traz paz espiritual, aquilo não nos traz, sem paz a gente não tem verdadeira felicidade, e a gente vive uma vida para os outros, não uma vida voltada para si. Mas tudo cobra um preço, e no momento que eu não tenho paz, que eu não tenho felicidade, então as coisas começam talvez a se manifestar de algum outro modo, e eu percebo que tem algo errado, que eu preciso buscar a verdade. Jesus tem um livro pela psicografia de Chico Xavier. O nome do livro é Jesus no Lar, de Neio Lúcio, autor Neio Lúcio, psicografia de Chico Xavier. Neste livro, o autor nos traz relatos também de Jesus com seus discípulos, né? Com as pessoas que participaram ali do chamado cristianismo primitivo, de diálogos que não estão necessariamente no Evangelho, nos Evangelhos oficiais, mas diálogos conversas que ocorreram, né? E neste livro, então, no capítulo 25, ele é intitulado A Visita da Verdade. Então ele relata uma situação em que Jesus, já ao final do dia, já tendo se instaurado a noite, depois de todo um dia de trabalho junto dos seus discípulos, juntamente Jesus estava na casa de Simão Pedro. Então os seus discípulos estavam ali e eles tinham possibilidade de ter um contato mais próximo, tirar dúvidas, se esclarecer melhor com o próprio mestre. Agora vocês imaginem que bênção que é poder participar de quando Jesus esteve aqui encarnado entre nós. Nós podemos ter a oportunidade de estar na mesma casa que Jesus está, poder perguntar para ele, poder se esclarecer diretamente com o próprio Mestre Jesus, né? Fico pensando que bênção, né? Uma situação dessa. E neste relato, então, Simão Pedro, eles estão na casa de Simão Pedro, e Simão Pedro pergunta: Mestre, o que é a verdade? E isso acontece justamente no dia em que Jesus havia conversado com os fariseus, dito: conhecerdes a verdade, e a verdade vos libertará. Então, mais tarde, Pedro queria entender melhor, pergunta: e o que é a verdade? Aliás, Pilatos já tinha também, na hora do suplício de Jesus, Pilatos também pergunta a Jesus, né, o que é a verdade? Mas Jesus silencia perante Pilatos, porque não há como falar de verdade para quem não está interessado na verdade, só está interessado em mentira, né? Então, cada coração recebe aquilo que almeja, aquilo que deseja, e Jesus sabia disso, né? Então Jesus dá a melhor resposta, que é o silêncio. Mas então Pedro pergunta: o que é a verdade? E Jesus contou uma historinha para eles, porque Jesus diz assim, vou ler um trecho para vocês: a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração, porque é tal qual um sol radiante. Nós não conseguimos olhar diretamente, que nem um dia maravilhoso como tivemos hoje, nós não conseguimos olhar diretamente para o sol por muito tempo, não é? Nós precisamos afastar o olhar,
porque nós não suportamos esta verdade. Então Jesus conta a história de um homem que vivia dentro de uma caverna. Só que esta caverna era um lugar insalubre, um lugar hostil, um lugar escuro, pestilento. E este homem não aguentava mais viver dentro desta caverna. Mas este homem, então, sempre pedia a Deus para que lhe auxiliasse para, de algum modo, sair daquele ambiente tão hostil que ele se encontrava. E Deus, ouvindo a súplica do seu filho, então lhe envia primeiramente a fé. Então a fé vem, isto é Jesus contando para os seus discípulos, uma metáfora, né, gente? Então Deus lhe envia a fé. E a fé vem, lhe acaricia, lhe dá amparo, mas o homem melhora, reage um pouco, mas logo ele volta com as suas lamúrias, com as suas súplicas. Então Deus lhe envia a esperança. E mais uma vez a esperança faz de tudo, faz o seu trabalho para apaziguar aquela pessoa. Mas ele tem alguma melhora por um momento temporário e já volta com as suas lamúrias novamente. A esperança vai e ele segue com a sua súplica a Deus. Deus lhe envia então, deixa eu lembrar aqui, desculpa. A esperança de perdão, gente. A caridade, então Deus lhe envia a caridade. É uma mensagem muito bonita aqui. A nova mensageira acariciou, alimentou, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe for abnegada mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, revoltado, ele tinha muita revolta, este homem, o pai compassivo enviou-lhe então a verdade. E aqui que então o nome do capítulo, a visita da verdade. Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado então viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pestilentas da cabeça aos pés. E agora percebia, espantado, que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre tremeu cambaleante e, notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, ou seja, a verdade lhe mostrava o caminho, lhe mostrava a porta da saída para sair daquela caverna. Ele então horrorizou-se de si mesmo, sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitante, frente a frente, para aprender a limpar-se e purificar-se. Fugiu espavorido, em busca de outra forma onde conseguisse esconder a própria miséria que só então reconhecia. Ou seja, quando a verdade te visita, ela pode ser realmente muito forte. Mas nós, tão arraigados que estamos com os nossos erros, com as nossas ilusões, nós nos mostramos ainda apegados e preferimos, tal qual este homem, fugir. E esta é a palavra, é fuga. Nós fugimos da verdade. E vamos encontrar uma outra caverna, na qual a gente possa continuar alimentando as nossas próprias ilusões. Porque ainda que seja ruim, a gente se sente, digamos, confortável naquela ilusão. Esta é a verdade, não é mesmo? Nós fugimos da verdade de Deus, da verdade da vida, das verdades espirituais. Nós queremos apenas ver o nosso mundo, apenas ver as próprias ilusões que a gente cria para nós mesmos. E o que seria, como diz a canção, o que seria essa tal liberdade, hein? A verdadeira liberdade? Pois ela decorre justamente deste processo de autoconhecimento
tarefa que cabe a cada um de nós. Um processo verdadeiro de autoconhecimento. Um processo que nos leve a um mergulho interior, para que possamos ver estas chagas que este homem, quando se viu no espelho, ele não pôde tolerar aquela imagem. E o fato é, todos nós trazemos essas chagas, de alguma medida, e precisamos saber encarar com coragem, com obstinação, para buscar se curar, se purificar dessas chagas, se afastar destes erros, porque pecado, digamos, na raiz da palavra, que é hebraica, ela significa, digamos, um desvio do caminho de Deus. Então, nós nos desviamos do caminho e precisamos ter coragem para retomar, porque a tentação de um lado, o desejo de outro, vai ficar te chamando para um lado e para outro. O discernimento, o conhecimento, o autoconhecimento e a verdade, eles vão nos mostrar, não, muito embora a tentação para cá, o desejo para lá. A minha liberdade é saber aquilo que eu devo ser, não aquilo que eu quero. Como já dizia Immanuel Kant, o que é liberdade? A gente pode pensar, liberdade é fazer aquilo que se quer, né? Liberdade, em verdade, é fazer aquilo que não se quer. Porque se eu faço só aquilo que eu quero, eu sou escravo do meu desejo. E como já nos advertiam os budistas, sempre que eu tenho aquela sensação de prazer, de satisfação, quando eu me satisfaço com um determinado desejo, passada a sensação de prazer, vem de novo a necessidade. Então vi com um ciclo vicioso que eu nunca vou me livrar. Então, liberdade verdadeira é fazer o que eu não quero. A liberdade de que me aponta o caminho do que eu devo ser, do que eu devo fazer, conforme as leis de Deus. Então, a liberdade de servir, a liberdade de amar, a liberdade de perdoar. Isto é a verdadeira liberdade. A liberdade de se esforçar quando a gente quer ficar vendo Netflix, por exemplo. A liberdade quando eu preciso passar, por exemplo, num concurso. O que você precisa fazer? Estudar. Você tem todos os tipos de estímulos que o mundo te traz, não é mesmo? Mas eu preciso me dar a liberdade da disciplina. Isto é a verdadeira liberdade. Todos aqui já passaram talvez por alguma experiência na qual a gente precisa fazer um grande esforço. Que inicialmente a gente está, que nem eu estou fazendo a dieta, para mim é difícil. Mas eu preciso fazer por mim. Eu preciso fazer, esta é a minha liberdade, agora no momento. São batalhas que a gente estabelece. Então você tem a liberdade de ir pelo caminho que você tem que fazer. Então você sente que no momento que você consegue, você sente uma alegria muito grande que vem lá do espírito vibrando, de que você está no caminho, que você está cumprindo a missão, porque você se permitiu a liberdade de ser quem você deve ser, não a liberdade da escravidão da matéria, do desejo, porque essa não é a verdadeira liberdade. Então, conhecer a verdade, para que essa verdade nos liberte, é fazer esse processo de autodescoberta, de iluminação espiritual. Isso que nos vai trazer, pouco a pouco, cada batalha no seu dia, cada conquista no seu dia, uma coisa de cada vez, mas isso é que vai nos trazer a verdadeira libertação espiritual de que nós somos credores, em que nós almejamos, né? Todos temos a meta da redenção espiritual, a meta da
purificação espiritual. Estamos num estágio ainda muito baixo ainda. Ainda temos muita coisa, muitos milênios para evoluir. Pensa em você daqui a 1000 anos, você daqui a 5.000 anos, você daqui a 10.000 anos. Somos imortais, somos espíritos imortais. Esta vida física terá fim, mas o espírito permanecerá. Que espírito será você? Imagina só. Então esta é a mensagem que temos para hoje. Eu agradeço a atenção e que assim seja. Deus os abençoe a todos.